Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz, amém? Tudo bem com vocês? Glória a Deus, né? Eu queria rapidamente convidar os irmãos para abrirem comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1 ao 8. Amém? Então vamos lá. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurará o reino de Israel? E ele lhes respondeu: Não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Mas receberei poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. No verso 8 aqui, eu queria que os irmãos gravassem esse trechinho: e sereis minhas testemunhas. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela vida de cada irmão aqui representado, por esse tempo de poder trazer a sua palavra, Pai. Pai, de mim eu não tenho nada, Senhor. Eu sou dependente do Senhor nessa manhã, Pai. Então, eu me coloco na Tua presença, pedindo, Senhor, a unção do alto, Deus. Pedindo uma inspiração do Senhor, Deus. Pai, que tudo que eu vinha falar aqui seja somente para engrandecer o Teu nome, Deus. E que essa palavra, ela encontre corações nessa manhã, Deus. E que em todos os atos aqui o Senhor seja glorificado, para a honra e glória do Seu nome. Amém, Jesus. Meus irmãos, quando o irmão convidou eu para trazer essa palavra, já há alguns dias eu meditava em algumas conversas que eu andei tendo com alguns irmãos aí de outras igrejas, e a gente falava muito sobre a questão de identidade, que os dias de hoje, e cai muito na questão também do nosso testemunho como igreja, né? E aí quando o irmão me fez o convite, logo eu fui buscar a Deus, e Deus colocou no meu coração algo que eu entendo que seria interessante da gente conversar essa manhã com os irmãos, trazer uma reflexão para a igreja. Deus tem falado muito ao meu coração nesse tempo. E esse texto aqui, ele tem algo que salta aos meus olhos, que é essa passagem em que Jesus fala que nós seríamos as suas testemunhas. E nessa manhã eu queria convidar vocês para a gente refletir sobre o desafio de ser testemunha de Jesus Cristo nos dias atuais. A palavra testemunha no dicionário, ela vem com a seguinte conotação: ser uma testemunha é compartilhar verdades, experiências ou observações contribuindo para a compreensão de eventos ou situações. Então, o dicionário ele descreve dessa maneira de você ser uma testemunha. Gravem bem essa parte: compartilhar verdades e experiências, né?
o que é ser uma testemunha, né? Vamos olhar assim, dentro da palavra de Deus, o que é ser testemunha de Jesus nos dias atuais. Primeiramente, para você ser testemunha de alguém, você tem que conhecê-lo. Eu não posso testemunhar de alguém que eu não conheço. Como é que eu vou falar de uma pessoa ou de alguém que eu não tenho convivência, que eu não conheço os seus gostos, que eu não conheço suas atitudes, suas ações? Logo, para ser testemunha de Jesus, eu tenho que o conhecê-lo. E é bem verdade que conhecer a Jesus não é simplesmente eu ficar meramente na sua palavra. A palavra, ela é o quê? Ela é a lâmpada para os meus pés. Ela me ilumina. Mas é muito mais além disso. Isso é muito mais além de você simplesmente, ser meramente ficar só na letra. Eu gosto de lembrar a passagem em que João capítulo 3, verso 1 ao 12, em que o nosso Senhor Jesus Cristo tem aquele encontro com Nicodemos. Nicodemos era um homem letrado para sua época, um fariseu, um homem que conhecia a Torá de ponta a ponta. Mas Nicodemos ainda não havia tido um encontro com Jesus. Então Nicodemos não poderia ser sua testemunha. Ele poderia falar simplesmente das promessas ali, que o Messias viria, que o povo realmente entenderia isso, mas ele não conhecia a essência desse Messias. E quando Nicodemos encontra Jesus, ele começa a relatar ali muitas coisas, e mostra também que havia muita dúvida no coração daquele homem. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala algo muito profundo ali. E Nicodemos, a princípio, não entendia que ele teria que nascer de novo. E nascer de novo não é simplesmente nascer de mulher. Jesus ali, ele coloca claramente que ele haveria de nascer do Espírito. Algo que a gente tem que colocar no nosso coração, meus irmãos. Ninguém pode testemunhar de Jesus se não nascer do Espírito. Se o Espírito Santo, que habita em mim e você, não nos apresentar como testemunhas ao mundo, jamais podemos dar testemunha desse Jesus. Seremos meramente homens que podem até ler essa palavra aqui. E para o homem que não é espiritual, que não conhece as coisas do Senhor, isso é apenas meramente um livro. Mas para nós, que nascemos não da carne, do Espírito, nós conseguimos testemunhar Jesus. É muito lindo quando você vê um novo convertido, naquele fervor ali, daquele momento que teve um encontro com o Senhor Jesus, que foi impactado pelo Espírito Santo de Deus. Você olha no semblante da pessoa, você vê nas atitudes, no falar, que algo naquela pessoa mudou. E rapidamente, muitas das vezes, você pergunta, mas o que aconteceu com aquela pessoa ali, que ela está tão diferente? As suas atitudes, as suas palavras, as suas ações. E quando ele fala de Jesus, ele fala com propriedade de quem o conhece. Você ser testemunha de Jesus é você conhecê-lo de verdade. Não era meramente eu vir aqui abrir a Bíblia e falar só da letra, sem conhecer o Cristo de verdade que tem que habitar em meu coração. Isso só se deve à obra do Espírito Santo de Deus, que convence eu e você do pecado, que nos confronta e que nos mostra que realmente devemos testemunhar esse Jesus aí fora. Muitos aí fora falam, se eu fosse falar hoje, o que é ser testemunha de Jesus aí fora, para muitos talvez religiosos dos dias de hoje, a gente vê por aí. Seria eu andar com a Bíblia, debaixo do braço? Só simplesmente era isso? Ou eu vim à igreja todo domingo? Será que é só isso, ser testemunha do Senhor Jesus Cristo? Ou fazer como muitos jogadores de futebol, outrora fazem muito bem, colocar uma faixa na testa, 100% Jesus, ou andar com uma camiseta estampada aí, 100% Jesus. Será que só isso é ser testemunha de Jesus? Será que não é tão superficial isso? Se a gente parar para pensar, ser testemunha de Jesus é, além de anunciar Jesus para as pessoas, é viver o reflexo dessa obra em nossas vidas. E isso é evidente ao nosso redor, isso tem que impactar as pessoas ao nosso redor. Isso de alguma forma tem que fazer o seu chefe olhar para você e falar, olha, aquele cara ali tem algo diferente com ele.
Ele é diferente dos outros, né? O seu vizinho olhar para você, ele fala, não, aquele cara ele não é religioso. Porque religioso hoje você encontra aos montes, porque ele está abarrotado. Aquele cara é diferente. As atitudes dele demonstram Jesus de verdade. Esse é o nosso desafio em ser testemunha de Jesus. Só beber uma água aqui, meus irmãos. Minha garganta secou. Será que, como testemunhas de Jesus, temos exalado o bom perfume? Para a gente pensar. Será que temos exalado o bom perfume de Cristo por aí? Será que estamos realmente refletindo esse Jesus para aqueles que estão em trevas? Eu me pergunto para mim. Estou na fé. Eu todo dia me pergunto, será que Jesus, será que eu estou exalando o bom perfume? Ou estou cheirando morte? Porque quem não está em Jesus cheira morte. Literalmente. O que uma testemunha de Jesus precisa, né? Testemunhar Jesus é aquilo que eu falei no início. Para você testemunhar, você tem que estar pautado na verdade. João 4:6, né? O Evangelho de João 4:6, Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É impossível você estar em Jesus como testemunha dele, não está pautado na verdade. Existe uma grande mentira que é contada nos nossos meios, em que todos os caminhos levam a Deus. É um discurso tão bonito, tão assim, tão amigável, né? Mas nós vamos entender que, como testemunha de Jesus, vai haver momentos lá fora, como testemunha, que vamos também ter que nos posicionar e falar a verdade. É impossível você ser testemunha de Jesus e andar por esse mundo pautado em mentiras. Então, quando você ouve um discurso desse, vai ter um devido momento que vai chegar ao confronto. E não pense você, mas você quer brigar com a pessoa, você quer debater. Não é nada disso. Mas é você pedir sabedoria do alto para Deus, porque vai haver momentos na sua fé que, se você é testemunha do nosso Senhor Jesus Cristo, vai haver confronto. Não pense você que os apóstolos, a igreja que veio antes da gente, passou por esse mundo simplesmente sendo um chocolatinho, né? Onde todos gostam, todos adoram, palpável, docinho. A igreja não foi chamada para ser... Eu gosto muito do que Spurgeon fala. A igreja não foi chamada para ser docinho. Ser testemunha de Jesus é muitas das vezes ter que falar a verdade e não fugir dessa verdade. E como falar de testemunha de Jesus sem ver o impacto que isso causa nas nossas vidas, né? Aonde é o meu primeiro lugar de ser testemunha de Jesus? Assim que a obra acontece na minha vida. Aonde que é o primeiro lugar? É inevitável que não seja na nossa família. O primeiro lugar que eu tenho que ser testemunha de Jesus é na minha casa, é na minha família. Eu gosto muito da passagem de Atos dos Apóstolos, verso 16, do capítulo 16, versos 27 e 34, se o irmão puder colocar para mim, é esse mesmo. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso. Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levantou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados.
Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se por haver crido em Deus. Olha que maravilhoso. Eu amo essa passagem. Sabe, talvez você hoje está orando pela sua família, está orando da sua casa. Você sabia que nos dias atuais o maior número de pessoas alcançadas pelo Evangelho tem sido por parentes? Os irmãos que estiveram no seminário de revitalização no início do ano devem ter ouvido isso daí. Quando os irmãos apresentaram alguns números de algumas agências missionárias em que relatam que, até durante a pandemia, muitas pessoas atualmente têm sido alcançadas mais por parentes. Antigamente você alcançava pessoas por amigos, antigamente por impactos evangelísticos, por distribuição de folhetos, que também é algo para se fazer ainda, eu creio nisso. Mas hoje em dia, o que tem sido mais eficaz hoje para alcançar pessoas através da pregação do Evangelho é através dos familiares. Eis o nosso desafio, né? Estamos aí caminhando para mais um Natal. Natal é uma época que a gente se reúne com os nossos familiares, reunimos com pessoas que talvez o ano inteiro a gente não vê. Só fica talvez por aquela mensagem do WhatsApp, pelo telefonema. Mas aí você recebe a sua família, recebe pessoas que muitas das vezes não estão na fé, não tiveram ainda uma experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria desafiar você, nesse Natal, a refletir sobre isso. Nos encontros de família, será que a gente tem sido testemunha de Jesus no meio daqueles da nossa casa que ainda não conhecem Ele? É fácil eu vir à igreja, eu falar que eu conheço a Jesus, eu ser testemunha aqui da verdade. Mas o maior desafio nosso é ser testemunha aonde a mensagem não chegou. Talvez a única pregação da Bíblia que as pessoas da sua família vão ler é o seu testemunho. Você já parou para pensar nisso? Tamanha responsabilidade que Jesus colocou na tua mão de ser testemunha dele dentro da sua casa, dentro da sua família. Eu quero desafiar você a pensar sobre isso. Somente agora nesses momentos de festivos, em que provavelmente muitos de nós vamos estar recebendo os nossos familiares, vamos estar participando ali de reuniões familiares de muitos que talvez não conhecem verdadeiramente esse Jesus que eu e você professamos. O nosso segundo maior desafio de ser testemunha do nosso Senhor Jesus Cristo é em meio à nossa sociedade. Como é difícil você ser igreja lá fora, né? É fácil sermos igreja aqui dentro. Mas igreja lá fora, esse é o nosso maior desafio. Hoje em dia, quando você liga a TV, quando você vai para as redes sociais, quando você vê os jornais, tudo que você vê, na maioria das vezes, são pessoas incrédulas, que muitas das vezes, influenciadores digitais, zombam, escarnecem da nossa fé. Somente agora que é época de final de ano, tem uns grupinhos famosos aí por comediantes de stand-up, que vão fazer aqueles vídeos deles, fazendo paródia com o nosso Senhor Jesus Cristo, zombando, escarnecendo, sabe? Levando a nossa fé como se fosse meramente movida por pastores corruptos, né? Uma geração gospel que se perde no testemunho. É desafiador, meus irmãos, ser igreja fora daqui dessas quatro paredes. E o nosso maior desafio é ser testemunha lá fora, para essa sociedade caída, que clama pela manifestação dos filhos da luz. Eu estava lendo uma reportagem que saiu em junho, na cidade de Utah, nos Estados Unidos. Um pai brigou com a escola, pedindo a proibição da Bíblia. Esse pai alegava que a Bíblia ela tinha muita violência e muitas coisas que escandalizavam as crianças.
Já parou para pensar nisso? Olha que caminho que a gente está caminhando. As pessoas querem tirar a Bíblia até da escola. Eu não sei como que está hoje o ensino religioso nas escolas. Quando eu trabalhei nas escolas, eu lembro que já haviam pessoas que queriam tirar o ensino religioso das escolas. Devido, a gente sabe que tem muitas pessoas que professam outra fé. E eu respeito isso. Eu acho que a gente tem que respeitar isso também. Mas você querer tirar a Bíblia das escolas é algo muito perigoso. Você querer tirar Jesus da nossa sociedade, esse livro, porque esse livro aqui, ele confronta essa nossa sociedade. Muitos falam, como é que é? Em reatualizar a Bíblia. Olha o discurso de Satanás. Precisamos reatualizar a Bíblia. Esse livro é perigoso, esse livro é preconceituoso. Meu irmão, minha irmã, você para entender isso. Talvez você não vai precisar abrir a Bíblia, mas o seu testemunho vai falar muito. Jesus deixou você para ser testemunha dele. Talvez, é o que eu falei para vocês, a Bíblia que as pessoas precisam ler é o seu testemunho, é você como testemunha de Jesus, evidenciar isso verdadeiramente nas suas atitudes lá fora. O perigo dos maus testemunhos, né? Quando a gente fala de ser testemunha de Jesus, muitos não entendem a tamanha responsabilidade que está nas nossas mãos. Eu gosto muito ali do texto de Mateus 8:7, que fala assim, ó. Mateus 8:7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos, mas ai daqueles homem que por escândalo vier. Para pensar assim. Um dos meus últimos empregos, eu vi algo assim que me chateou muito, sabe? Quando a gente fala de testemunho de Jesus. Porque eu estava numa grande empresa e na época nós tínhamos um grupo só voltado para os gerentes da empresa e tinha um, inclusive no meio de nós, que se intitulava gerente pastor. É mais essa agora, né? Gerente pastor. Então assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado quando fala de um título ou de um cargo aí fora, porque fala muito do seu testemunho, sabe? E nessa empresa que eu estava, não é segredo para ninguém, o dono faleceu. Era época de pandemia. Mas antes do dono falecer, foi colocado no grupo ali que eles são bem católicos, essa família. Deveríamos estar orando, né, ou rezando, como eles falam, né, por essa família. E esse pastor, gerente pastor, se manifestou no grupo, dizendo que iria fazer tantos dias de oração no monte, iria virar madrugadas orando para que o dono da empresa, né, se recuperasse, que cria que Deus ia fazer um milagre. E começou a proferir muitas palavras ali, né? E como ele trabalhava na matriz da empresa, ele se aproximou dos donos, da esposa, né, do dono, do filho do dono. E lamentavelmente ele começou a galgar ali, a aproveitar esse momento de fraqueza, de tristeza da família, né? Porque é um momento que está todo mundo sentindo, o marido lá internado, entre a vida e a morte. E aquele suposto pastor gerente começou a galgar ali, né, aproveitando um caminho mais curto, né? E ele começou a falar ali, ele colocava dentro do grupo nosso de gerente, uma coisa que não tinha nada a ver com, já estava perdendo totalmente foco ali. Ele orava, ele gravava a oração dele, e ele queria que todo mundo ouvisse a oração dentro do grupo. Olha, hoje estou orando por fulano de tal, Senhor, levanta fulano, sabe? Gente, o que eu faço, a Bíblia fala, olha, que essa mão faz, a outra não precisa saber. Sabe? Não é isso. Não é isso que o testemunho de Jesus que o mundo quer ver. E, lamentavelmente, o dono faleceu. Não aconteceu o milagre que tanto ele falava que iria acontecer. A gente crê que Deus faz. Quem somos nós para dizer que, né, Deus é o autor da vida? Eu creio nisso. Eu não tenho dificuldade em crer nisso. O problema é quando nós começamos a falar algo que Deus não tem compromisso nenhum com aquilo. O único compromisso que Deus tem é com aquele livro ali, ó, com a palavra dele. Deus não tem compromisso comigo, com a sua palavra. E, passado o tempo, esse homem, aproveitando dessa situação, se aproximou dos donos, né, nesse momento,
E logo ele se tornou o nosso supervisor ainda. Acabou se tornando supervisor de área. Rapaz, eu falei, nossa, que ascensão meteórica depois das orações, né? Do suposto pastor de Deus. Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, isso me coça a cabeça. Eu quando vejo esse tipo de coisa, me coça a cabeça. Porque a gente já está na fé há alguns anos e a gente começa a identificar algumas coisas que nos assustam. Daí, nas primeiras visitas deles como supervisor, eu fui conhecer esse suposto pastor. Misericórdia, meus irmãos. Não quero julgar ninguém, sabe? Nosso papel não é julgar, mas é analisar comportamento. O comportamento não condizia com quem era testemunha de Jesus. Eu não via isso, sabe? E tempos depois, não passou ali 3 meses, para você ver a ascensão, né? Aquela ascensão meteórica, mas a queda veio rápido também. Ele foi pego num esquema dentro da empresa de receber uma propininha por fora ali de fornecedores. Aí, ó, testemunho. O testemunho, né? Então eu ficava muito triste, sabe? Eu falei, meu Deus, que coisa, né? Uma pessoa com tanta oportunidade de ser uma boa testemunha do Senhor, liderando, está na frente de uma empresa tão grande, mas que jogou no ralo o testemunho. E depois daí foi só ladeira abaixo daí. Sabe? Porque daí depois as obras das trevas, elas se manifestam. Por onde a gente passava, por lojas que ele havia assumido, você pegava a equipe que ele liderava, o comentário era o mesmo. Quando fulano, o pastor, era gerente aqui, ele era preconceituoso, ele era presunçoso, e se você não fosse da fé, meu irmão, ele chutava você rapidinho. Olha só. Olha só o testemunho que muitas das vezes nós estamos dando lá fora. Falando que servimos a Jesus. Se o Senhor Jesus te colocar numa posição de evidência, tome muito cuidado. Porque quanto maior a sua evidência, meu irmão, mais pessoas estão olhando você. A nossa responsabilidade é muito grande falar esse testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? Não é simplesmente meramente vir ao culto. Não, ser testemunho do Senhor Jesus. Resumidamente, meus irmãos, é andar com Ele, é conhecê-lo e andar na verdade. É impossível eu me dizer testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo e não viver isso. Possamos pensar sobre isso nessa manhã. Deus abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus.